Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá começar nossa revisão aí de legislação tributária, né? Mais uma aí da nossa série de revisões, né? Reta final. Boa noite a todos. Vamos lá, Reinaldo, grande Reinaldo. Valeu aí pela presença. Vamos lá, galera. A hora tá chegando. Tá chegando, Bruno. Tá chegando, Reinaldo. Tá chegando, galera. Vamos lá, reta final. Vamos lá, vamos com tudo. É a hora de dar o máximo. Vocês, grandes guerreiros, concurseiros. É nossa hora, é isso mesmo, Reinaldo. Otimismo. Domingo vai ser o dia de vocês, o dia da aprovação. Vamos com tudo. É hora de dar o máximo. De dar o máximo aí na preparação, reta final. É hora de aparar as arestas. Consolidar o conhecimento, principalmente nessa disciplina que é a legislação tributária municipal. Estou aqui para ajudá-los, estou aqui para dar minha colaboração a vocês nesses últimos dias. Vamos revisar aí pontos importantes. Grande Silvio, grande Silvio, é uma honra ter aí você participando dessa transmissão, grande mestre de contabilidade, grande Silvio, também ajudando a galera com revisões diárias. Então vamos lá, vamos com tudo. Eu vou ver se dá tempo, aí se der eu passo para o Silvio lá as questões. É que como eu já voltei de férias na terça, eu estou meio que sem tempo. Já essas revisões aqui já estão me tomando aí à noite. Fiz um periscope só da UFZ. Silvio colocou um simulado massa. Silvio é o cara, né? Silvio é o cara da contabilidade. Valeu pelo apoio aí, grande Silvio. Tamo junto aí. E se quem não segue o Silvio, siga o grande mestre Silvio Sandi. @prof. Silvio Sandi. Siga principalmente aí quem está aí prestando ISS Goiânia. O Silvio está todo dia fazendo transmissões aí no Periscope com revisões aí de contabilidade. Silvio, hoje sua revisão foi fantástica sobre operações com mercadorias. Fazia tempo que eu não dava uma olhada nessa tão árido tema aí da contabilidade, operações com mercadorias. Você deu um show mais uma vez. Exatamente. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui, que nossa estrada é longa hoje. Vamos revisar hoje 2 pontos super importantes, que é base de cálculo. Vou dar uma ampassando nos principais pontos aí sobre base de cálculo do ISS e obrigações acessórias. Pincelei aí os principais pontos para a gente tratar desses 2 temas. Base de cálculo do ISS, tem vários pontos bastante interessantes que o examinador pode cobrar em prova. Então vamos aproveitar aqui e vamos revisar esses pontos. Vamos combinar uma coisa. Antes de a gente começar, compartilhem aí com seus seguidores a transmissão. Vamos lá, compartilhem com seus seguidores, ajude aqui esse humilde professor de Direito Tributário e Legislação Tributária. Compartilhem aí com seus seguidores, vamos ajudar aí na divulgação. Compartilhem, valeu Ana, valeu Edson, valeu Manuela, valeu pelo apoio. E vamos soltar coraçãozinho aí, galera, vamos soltar coraçãozinho, vamos manifestar aí se você está gostando ou não. Tem como monitorar também se a transmissão está boa. E o principal, isso me dá mais visibilidade, indica que vocês estão gostando da transmissão. Vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar a tratar sobre base de cálculo do ISS. Primeiro tema que eu coloquei aqui para chamar a atenção de vocês é a questão dos descontos. Principalmente para quem já estudou para outros fiscos municipais, está acostumado, o desconto condicional não pode ser deduzido da base de cálculo, o desconto incondicional é o que pode ser deduzido. Pessoal, preste atenção. Na legislação do município de Goiânia, ele não especifica qual o tipo de desconto
né, e esse dispositivo está lá no Código Tributário Municipal de Goiânia, ele não especifica qual, como os outros municípios, a grande maioria faz, ele não especifica o desconto concedido sobre condição integra a base de cálculo, não pode ser deduzido. Então, numa questão literal, os descontos e abatimentos podem ser deduzidos da base de cálculo. Você vai considerar como correto, porque essa é a literalidade do Código Tributário Municipal de Goiânia. Então tomem cuidado, principalmente quem já estudou isso para outro fisco municipal e está acostumado a falar, o desconto condicional não pode ser deduzido, o desconto incondicional pode. Essa diferenciação não é feita aí na legislação de Goiânia. Apesar de eu não concordar muito, eu acho que tinha que especificar sim, porque é muito complicado você operacionalizar e permitir a dedução da base de cálculo do ISS quando o desconto é condicional, mas isso não está na literalidade. E numa prova de legislação, o examinador tem um apego muito grande com a literalidade. Então esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. O outro ponto, pessoal, é a questão do ISS, o valor do ISS integrar a sua própria base de cálculo. A regra é que o ISS é um imposto calculado por dentro, como é o ICMS, como é o PIS e COFINS. A regra é que o ISS é parte indissociável da sua própria base de cálculo. É o caso, né, que a gente fala que o ISS é um imposto calculado por dentro. Porém, tem uma exceção na legislação de Goiânia, que é o caso dos serviços cartorários, em que nesse caso específico desse serviço, o ISS ele não integra a sua base de cálculo. Ele é calculado por fora, como é o IPI, por exemplo. Então, prestem muita atenção. A regra é que o ISS é um imposto calculado por dentro. A exceção no serviço cartorário é que ele não é um imposto calculado por dentro. Ele é calculado por fora e ele não integra a sua própria base de cálculo. Beleza? Outro ponto que eu queria tratar com vocês é a questão do arbitramento e da estimativa. Muitas pessoas confundem, consideram que arbitramento e estimativa são a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa, eles não são sinônimos, essas duas expressões. Mas são dois modos de você estimar a base de cálculo do ISS em determinadas situações. O que diferencia o arbitramento e a estimativa são as situações em que eu aplico um e outro. Ambos são métodos de eu estimar a base de cálculo quando eu não tenho condições, quando o fisco não tem condições de apurar com precisão essa base de cálculo. Mas quando que eu aplico o arbitramento e quando que eu aplico a estimativa? O arbitramento é quando, lá em um procedimento de fiscalização, então essa é a primeira diferença, o arbitramento é aplicado em um procedimento de fiscalização. Estou fiscalizando uma empresa, e essa empresa, por algum motivo, ela não me forneceu elementos suficientes para eu apurar a base de cálculo. Sei lá, ela não tem uma escrituração contábil e fiscal que mereça a fé. Os documentos fiscais que ela emitiu, é claro que ela subfaturou o preço do serviço. Ou ela tem uma escritura contábil e fiscal totalmente desorganizada. Ela tem escritura fiscal e contábil, mas ela não forneceu os livros fiscais, livros contábeis, para o auditor fiscal que está ali presidindo o procedimento de fiscalização, apurar essa base de cálculo. Situações em que o auditor, a autoridade fiscal, está em um procedimento de fiscalização e a empresa ela não forneceu elementos suficientes para ele apurar com precisão a base de cálculo do ISS. Aí ele vai utilizar alguma técnica de estimativa dessa base de cálculo, vai selecionar algum parâmetro ou algum método para estimar essa base de cálculo. Já a estimativa, pessoal, a autoridade fiscal ela não aplica a estimativa em um procedimento de fiscalização. A estimativa ela é aplicada, em algumas empresas que, pela característica dessas empresas, possuem um rudimentar controle fiscal e contábil. E aí, a administração fazendária achou melhor, para um melhor controle da arrecadação, para estimar a base de ISS que essa empresa
vai utilizar para pagar esse imposto. Então, a estimativa, a empresa não fez nada de errado. A autoridade fiscal não vai estar utilizativa em um procedimento de fiscalização. Aí, em um procedimento de fiscalização, utiliza o arbitramento. A estimativa é aquela empresa, por opção da administração fazendária, vai... Aí, pelo arbitramento quanto na estimativa, algumas técnicas, né? Uma das técnicas é utilizar receitas apuradas, auferidas por esse prestador de serviço em períodos anteriores. Eu quero arbitrar um determinado período. Por que eu quero arbitrar? Porque naquele período a escrita contábil e fiscal da empresa estava insuficiente para apurar a base de cálculo. E aí o que eu posso fazer? Eu posso constatar que em períodos anteriores, sei lá, o ano anterior ou os meses anteriores a esse período que eu estou arbitrando, eu posso constatar, aqui está ok. Eu posso utilizar esses elementos, sei lá, do ano passado ou do ano retrasado, para fins de chegar na receita, na base desse período que eu estou arbitrando. Então essa é uma maneira, né? E também uma maneira é utilizar informações contábeis e fiscais a título de receita bruta auferida por outras empresas que são, né, que prestam o mesmo serviço dessa que eu estou tentando arbitrar. Ok? Essa técnica é muito utilizada quando a autoridade fiscal ela percebe que uma nota foi extraviada, um caso isolado. Pega lá o talonário da nota fiscal, caso essa empresa emita a nota fiscal em papel, perceba que naquele talonário 3, 4 notas ou 10 notas, independe do número, estão extraviadas ou foi perdida. Então aí ele tem que arbitrar essas notas fiscais que foram extraviadas. E a própria legislação de Goiânia fala, você vai utilizar para fins de arbitramento do valor dessas notas, o valor das notas emitidas por essa empresa num período de 60 dias. Então você vai apurar a média aritmética das notas fiscais emitidas nesse período de 60 dias, calcula a média aritmética, vai colocar um acréscimo de 20%, e é esse o valor que você vai utilizar, né? Vai utilizar para apurar a base de cálculo aí do ISS relativamente, né, referente a essas notas que foram extraviadas. Aí tem um detalhe, pessoal. Porque às vezes essas notas foram extraviadas por algum motivo que aqui eu não vou discutir com vocês, mas o contribuinte, ele fez o registro dessas notas no livro fiscal. Porque toda vez que um prestador emite uma nota fiscal, ele tem que escriturar essa nota fiscal, tanto nos livros contábeis, né, fazer esse lançamento contábil, quanto escriturar no livro fiscal. Então, às vezes, ele emitiu uma nota mesmo, escriturou no livro fiscal lá o valor, e por algum motivo essa nota foi extraviada, se perdeu. E aí, a autoridade fiscal vai realizar a fiscalização e arbitrou o valor dessa nota, com essa técnica que eu falei de fazer a média aritmética dos últimos 60 dias, fazer um acréscimo de 20%. Mas, se esse valor que eu arbitrei, ele for menor do que o valor que está registrado no livro fiscal, eu vou utilizar o valor que está registrado no livro fiscal. Ok? A legislação fala, você vai utilizar o maior valor, daquele valor que você arbitrou ou aquele que está registrado no livro fiscal. Beleza? Então essa é uma técnica para você fazer o arbitramento lá como autoridade fiscal. Outra técnica, pessoal, é eu arbitrar a receita bruta de serviço, que é a base de cálculo do ISS, a partir das despesas. Na verdade, essa é a técnica mais utilizada, tanto em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito federal. É eu tentar estimar a receita através da despesa. Então, eu vou lá, estou fiscalizando uma empresa, percebi que não merece fé toda a escrita contábil e fiscal dela, então eu vou ter que arbitrar. Mas como que eu vou arbitrar, chegar na receita, para eu aplicar a alíquota e calcular o ISS? Através da despesa. Eu verifico quanto que é o aluguel daquele estabelecimento, quanto que
quanto que essa empresa está gastando com insumos para prestar esse serviço, quanto que ela está gastando com funcionário, com conta de água, de luz. Então eu vou somar essas despesas e vou aplicar um índice de lucro líquido estipulado aí pelo secretário de Finanças. Provavelmente aí no município de Goiânia ele edita um ato infralegal estipulando, esse setor de serviço se aplica um índice de 40%, nesse de 30%, nesse de 15%. Então, por que isso? Porque cada setor de serviço tem uma margem de lucro diferenciada. Então aí eu vou aplicar aí um índice de lucro líquido para eu, a partir dos dados de despesa, chegar na receita. E a receita é a base de cálculo do ISS. Aí eu consigo calcular o ISS devido. Beleza? Então, esse é um dos pontos. O outro, pessoal, agora a gente vai começar a tratar, visto agora essa parte de arbitramento estimativa, agora a gente vai entrar num ponto que é um dos mais importantes relacionados à base de cálculo do ISS, que é a parte de deduções à base de cálculo. A regra é que o ISS, né, a sua base de cálculo é a receita bruta de serviço, é o valor do serviço, é o preço do serviço, sem nenhum tipo de dedução. Porém, há algumas deduções permitidas na legislação. Ok? E o primeiro caso que a gente vai discutir é a dedução da base de cálculo do ISS nos planos de saúde. As deduções da base de cálculo do ISS nos planos de saúde. Que dedução é essa? A dedução relativa aos repasses. Os planos de saúde, eles oferem receita referente àqueles valores que os seus beneficiários pagam por mês. Sei lá, você é beneficiário aí de um plano da Unimed, da Sul América, do Bradesco. E aí eles recebem esses valores mensais, os seus beneficiários, e isso é receita para ele, receita bruta de serviço. Porém, esse plano de saúde realiza repasse. E esses repasses poderão ser deduzidos aí da base de cálculo do ISS. Só que há algumas condições para o plano de saúde poder efetivar essas deduções. E aí a gente divide, né? Boa, Bruno, esqueci. Para esse plano, né? Esse plano precisa ser constituído na forma de cooperativa. Valeu, grande Bruno. Para o plano de saúde poder deduzir esses repasses aí da base de cálculo do ISS, esse plano tem que estar constituído sobre a forma de cooperativa. Essa é a primeira condição. As outras, pessoal, a gente vai dividir os tipos de prestadores de serviço que prestam serviço aí para os beneficiários dos planos, e o plano tem que fazer esse repasse. Sei lá, o beneficiário foi lá, se consultou num médico, se consultou com o médico, e aí o plano vai ter que fazer esse repasse para esse médico. Que condições esse plano tem que satisfazer, e também o prestador de serviço, para que esse repasse pode ser deduzido. Aí a gente divide esses repasses realizados para 3 tipos de prestadores de serviço: profissional autônomo, sociedade de profissionais e os prestadores de serviço de forma geral, que não são nem profissionais autônomos, nem sociedades de profissionais. Quando eu falo profissional autônomo e sociedade de profissionais, o plano deduzir os repasses realizados para esses profissionais autônomos e sociedades de profissionais, independentemente de eles estarem inscritos ou não no município de Goiânia. Ok? Independentemente de eles estarem inscritos ou não no município de Goiânia. Já os prestadores, de forma geral, que não se enquadram nesses dois, se ele estiver inscrito em outro município, o plano de saúde não precisa fazer nada. Simplesmente faz o repasse e esse valor pode ser deduzido. O problema é quando esse prestador de serviço, de forma geral, que não é profissional autônomo e nem é sociedade de profissionais, ele está inscrito no município de Goiânia. Aí, o plano de saúde, para poder deduzir esse repasse, ele tem que reter o ISS na fonte e comprovar essa retenção. Então,
o município de Goiânia, um dos beneficiários, sei lá, do plano de saúde, ele vai lá, faz uma cirurgia em um hospital. E esse hospital, ele não é nem profissional autônomo, logicamente, nem sociedade de profissionais. Ele é um prestador de serviço de forma geral. E ele é inscrito no município de Goiânia. E o repasse realizado do plano de saúde para esse hospital somente pode ser deduzido pelo plano se ele reter o ISS na fonte quando ele for pagar esse repasse para esse hospital. Ok? Então, nesse caso, quando for um de serviço de forma de Goiânia, aí, para o plano de saúde poder deduzir da sua base de cálculo esse repasse,